É com satisfação que eu aceito o convite da minha amiga Carmela Grumer para esse conselho de Dom Quixote a ser direcionado ao Supremo Tribunal Federal. Escolhi o tema da ocupação das terras indígenas, ou seja, da posse das terras indígenas a partir do artigo 231 da Constituição Federal e também um tema que está no Supremo Tribunal Federal, sob o número 1031, relatoria do ministro Edson Fachin. Eu considero essa questão importantíssima, exatamente porque é um problema relacionado ao colonialismo. Uma chaga não resolvida no país em pleno século XXI. O que ocorre com os povos indígenas é o mesmo que ocorre com os negros, é o mesmo que ocorre com as mulheres, é o mesmo que ocorre com os trabalhadores pobres e vulneráveis do Brasil. É um problema que não foi equacionado nem buscado ainda um equilíbrio na sociedade brasileira. E principalmente os povos indígenas têm essa representação mais marcante por envolver não só a questão colonial, como eu me referia, e também a questão de terras. Né? Ocupação de terras. Terras, né, grilagem, né, para negócios, para mineração regular e mineração irregular. O que nós estamos vendo agora exatamente em Roraima, com ataques desferidos por garimpeiros armados contra os povos Yanomamis, é uma coisa inacreditável. E o pior, sem proteção alguma do Estado brasileiro, que se recusa a ajudar. O Supremo Tribunal Federal enfrentou essa questão, primeiramente, né, no julgamento Raposa Serra do Sol, em que esperávamos que fosse definido ali, naquela oportunidade, né, evitasse esses conflitos. No julgamento Raposa Serra do Sol, o relator do caso, o ministro Aires de Brito, empregou uma expressão muito forte, o constitucionalismo fraternal. Esse é o espírito da Constituição de 88, um constitucionalismo fraternal de proteção aos povos indígenas baseado na dignidade da pessoa humana. E o que vale para todas as minorias nesse país. Ou melhor, deveria valer. Mas não é essa a realidade. Mas o próprio Supremo Tribunal Federal, nesse julgamento, Raposa Serra do Sol, em que mais adiante, no julgamento dos embargos de declaração, já sob a relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, deu cumprimento à ordem do Supremo Tribunal Federal para a desocupação das terras em Roraima, o que nós temos verificado é exatamente o conflito, o acirramento do conflito contra os povos indígenas. E aí, muito em consequência do que o próprio Supremo Tribunal Federal, que não era objeto da questão, Raposa Serra do Sol, definiu como marco temporal a data de ocupação das terras pelos povos indígenas, a data de promulgação da Constituição, 5 de outubro de 1988. Isso é puramente racional, porque o tema das terras indígenas, ele passa, como eu falei, exatamente pela a desocupação, pela remoção forçada de diversas comunidades indígenas dos seus territórios tradicionais. Temos centenas de casos que nós poderíamos estar aqui citando, inclusive durante o período da última ditadura civil-militar no Brasil. Então, estabelecer como data de posse, de ocupação da terra, 5 de outubro, é algo que não reconhece a história do Brasil e o massacre direcionado aos povos indígenas. Deve, com todo respeito aos ministros do Supremo Tribunal Federal, ser reconhecido aos povos indígenas que foram removidos das suas terras antes da Constituição de 88 o mesmo direito a partir de 5 de outubro de 1988. O direito de ocupar essas terras, esses territórios, porque ali é um lugar tradicional, é onde expressam a cultura, expressa a sua forma de sobrevivência, e é isso que a Constituição visa garantir. Então não podemos, diante de tantos massacres promovidos e que estão sendo promovidos contra os povos indígenas, referendar que grilagens de terra, que ocupação irregular para mineração e por aí afora, seja promovida contra essa população, que é minoritária no Brasil e está para ser extinta.
Então a preocupação com relação a essa questão desse tema ele é fundamental porque a Advocacia Geral da União, em 2017, estabeleceu um parecer definindo também para a questão da demarcação de terras indígenas exatamente a questão do marco temporal, desconhecendo toda a situação fática de perseguição contra os povos indígenas. Interpretar a Constituição de 88, seja no seu artigo 231, que trata exatamente da ocupação e da posse das terras indígenas, seja de qualquer outra forma, tem que ser de modo abrangente. Tem que ser exatamente esse constitucionalismo fraternal, baseado na dignidade da pessoa humana, tem que ser colocado em prática. E para isso é importante que seja preservado o direito dos povos indígenas e assegurado a eles o direito permanente de ocupar as suas terras, que foram, em muitos casos, ocupadas irregularmente. Fica aqui o meu conselho, se isso é um conselho, mas a minha opinião sobre o tema, e tenho muita esperança que o Supremo Tribunal Federal faça prevalecer o que for melhor para os povos indígenas do Brasil.